Olá, nesta aula eu vou fazer a familiarização do sensor de fluxo magnético indutivo SM6000 da marca IFM. E antes de eu falar sobre as características desse sensor, eu preciso explicar que este sensor é de fluxo, ele faz parte então da estação compacta da Festo, é um kit didático que serve para controle de processos. Nesse kit a gente consegue trabalhar o controle de temperatura, ele tem aqui um aquecedor e um sensor de temperatura, ele tem aqui um sensor de pressão, né? Então eu consigo controlar a pressão pelo acionamento de uma válvula de controle ou pela velocidade da bomba aqui, pela rotação da bomba centrífuga. Eu posso trabalhar nível, então eu tenho aqui aqui eu não consigo ver porque ele está atrás da tubulação, mas eu tenho um sensor ultrassônico aqui de nível, e eu posso também trabalhar fluxo. Onde está o meu sensor de fluxo? Está aqui, então o SM6000. Eu preciso explicar também que essa planta ela está no Senai SIC de Curitiba, então eu estive lá na escola fazendo uma consultoria justamente para explicar todas as malhas de controle aqui de temperatura, pressão, vazão, nível, mostrar os procedimentos de calibração da planta também. E aí tive a felicidade de encontrar esse sensor de fluxo, né, IO-Link, então eu gravei lá uma aula, uma demonstração do funcionamento dele. Então, antes de mostrar o vídeo, né, lá do funcionamento e do programinha que foi feito no CLP Schneider para ler os valores do processo, né, a gente vai, então, eu vou estar aqui mostrando, fazendo essa familiarização com este sensor. Bom, quais são as funções que esse sensor possui? Ele possui, fundamentalmente, medição de fluxo, porém, ele é de líquidos condutivos, né? Porque o princípio, como a gente viu no início aqui, o princípio de funcionamento ele é magnético indutivo. Então, sensores magnético-indutivos, eles conseguem, né, medir líquidos condutivos. E aí tem uma condutividade mínima. Então, a condutividade mínima do fluido ele tem que ser maior ou igual a 20 microsiemens por centímetro. O que é o microsiemens? O que é essa condutividade? Ele é o inverso da resistência, é o inverso do ohms, né? Então, para a gente ter uma ideia, a água da rua ela tem cerca de 130 microsiemens por centímetro. E uma água destilada, uma água deionizada, ela possui de 0,5 a 3 microsiemens. Então, uma água destilada eu não conseguiria medir com esse sensor de fluxo. Já uma água normal, aí sim eu consigo. E além da condutividade, um outro requisito, eu tenho que ter uma viscosidade máxima, né? Então, a viscosidade tem que ser menor do que 70 milímetros quadrados por segundo aí, a 40 graus Celsius. Então, vamos lá, que mais? Que mais que a gente tem aqui de informações? O range de medição, né? Qual é o range de medição? Então, ele vai de 0,1 a 25 litros por minuto, ou de 0,05 a 1,5 metros cúbicos por hora. Eu posso escolher se eu quero que a medição seja em litros por minuto ou em metro cúbico por hora. Ele também tem a função de totalizador, então ele vai acumulando o fluxo, né, e fazendo a totalização desse fluxo. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Ele também, gente, pode fazer a medição de temperatura média. Ele tem um sensor de temperatura integrado, né? Então essa é uma característica dos dispositivos, dos sensores IO-Link atualmente. Então, em vez de você trabalhar com dois sensores separados, né, como era antes, agora, em virtude dessa característica da rede IO-Link, de você poder transmitir até 32 bytes aí de dados, né, de dados de processo, então, os sensores, alguns sensores já possuem o sensor de temperatura junto, então, porque é importante você estar medindo temperatura e fluxo ao mesmo tempo e no mesmo ponto, então isso é muito interessante. O range aqui de temperatura ele vai de menos 10 a 70 graus Celsius e ele possui a comunicação IO-Link. Bom, algumas coisas importantes aqui que eu separei do manual desse sensor.
O manual eu vou deixar disponível, tanto o manual de operação, né, quanto o manual das informações do protocolo IO-Link vai estar disponível junto dessa aula. Então, aqui umas informações mecânicas, né, o tamanho dele, e para quem for fazer o projeto mecânico aí. E alguns cuidados na instalação. Eu deixei isso aqui também, embora não seja o nosso foco, né? O nosso foco aqui é o IO-Link, mas eu deixei alguns cuidados na instalação que eu achei bem interessante, que eu li no manual, e muitas vezes a gente faz tudo certo, faz a comunicação, pega o valor adequado lá e tal, mas muitas vezes dá errado, ele não fica legal lá na minha aplicação, e muitas vezes não tem nada a ver com a parte elétrica e nem com a parte da programação em si, né? É só um cuidado com a instalação que a gente não se deu conta. Então, eu quero trazer essa informação aqui para você, né? Então, maravilha, olha só. O F aqui é o fluxo, né? É o sentido do fluxo aqui. Então, o sensor ele tem um sentido de fluxo, né? Um fluxo principal. E aqui ele diz que eu preciso ter uma extensão na tubulação, né? Essa extensão na tubulação ela tem a função de compensar distúrbios. Esses distúrbios podem ser na entrada ou na saída. Então, aqui ele está indicando que na entrada eu tenha pelo menos uma extensão aqui de 5 vezes o diâmetro, né? E na saída pelo menos 2 vezes o diâmetro. E esses distúrbios eles podem ser causados ou por curvaturas na tubulação, ou por válvulas, né, que estejam montadas, ou por reduções. Tá? E aí, uma coisa que ele indica também é que é proibido colocar válvulas de controle ou de shutoff diretamente na frente do sensor, ou seja, logo na saída aqui do sensor não é legal ter a válvula de controle, aliás, não é legal não, é proibido, né? Ou válvula de shutoff. Para quem não sabe, o shutoff é uma válvula que fecha totalmente o fluxo, né? Você fecha totalmente o fluxo ou abre, né? Então essa válvula é chamada de shutoff. Ele proíbe a colocação próxima, logo na saída. Então tem que ter essa distância, essa extensão aí. Outros cuidados na instalação, então posição correta, né? Ou seja, na frente, né? Ou antes de uma subida da tubulação, isso aí é ok, é indicado. Ou na própria posição vertical, né? Só que o sentido de fluxo para cima. Então isso aqui são montagens corretas, adequadas do nosso sensor de fluxo. Posições inadequadas agora. Se eu tenho logo à frente, né, uma descida de fluxo, então não é indicado porque eu vou ter, eu posso ter pontos de ar aqui ou distúrbios também, né? Ou na posição vertical, o sentido para baixo aqui não é legal também, tá? Então ele não indica fazer esta montagem. Outras contraindicações aqui, né? No ponto mais elevado da tubulação não é legal, porque aí se eu tiver alguma bolha de ar, ela vai ficar nessa posição elevada da tubulação, vai ficar aqui, e aí esse sensor ele não tolera, né, bolhas de ar, né? Ele não funciona bem com bolhas de ar. Tá? Se ficar uma bolha de ar bem na posição sensível ali, ele vai dar erro de leitura. E antes de uma chamada bica aqui, né? A bica é uma saída de água aqui, então eu tenho um grande distúrbio aqui no meu fluxo, então não é indicado também colocar aí. E ele também não indica colocar na entrada de uma bomba de sucção, tá? Então, eu tenho que deixar mais afastado aqui ou botar na saída da bomba, então na saída poderia ser. E um outro cuidado na instalação é a questão do aterramento, né? Então, se eu estiver trabalhando com uma tubulação que não é aterrada, ou seja, com uma tubulação plástica, por exemplo, né? O sensor ele deve ser aterrado como mostra a figura. Então, eu vou usar uma abraçadeira aqui, e aí na base dele eu vou colocar um conector elétrico e vou aterrar, então. Tá? Aqui eu tenho a ligação elétrica, então é um padrão, um conector padrão de 4 pinos, né? Isso é o normal do IO-Link. Pinos 1 e 3 alimentação e o pino 2 e 4 os sinais. O pino 4 é o sinal de saída 1 ou IO-Link e o pino 2 ou é a saída 2, pode ser digital ou a valor analógico ou pode ser uma entrada digital também. Tá? Então aqui eu tenho uma função diferente do que a gente estava acostumado a ver até agora nos demais dispositivos.
A saída 1, então, se eu usar ele como um sensor normal, que ele não seja IO-Link, né, eu posso fazer a configuração para que ela seja acionada quando um valor que eu defino, um valor limite do fluxo for atingido, por exemplo. Ou quando a quantidade de um volume for alcançada, né, na totalização. Ou essa saída ela pode ser uma saída pulsada. Tá? Então, eu posso configurar lá um determinado valor de fluxo e a cada vez que o valor atingir esse fluxo, ele vai dar um pulso nessa saída. Então, eu tenho uma saída pulsada aqui na saída 1. Ou pode ser a IO-Link. Aí é a função que a gente está querendo usar, né? E a saída 2 também pode estar atrelada a um valor limite do fluxo ou de temperatura. Pode ser a minha saída analógica, atrelado a fluxo ou a temperatura. Essa saída analógica ela pode ser em corrente ou em tensão. E caso eu queira, eu posso usar como uma entrada digital para fazer a restauração do totalizador. Então, o totalizador tem um momento que ele tem um valor máximo e aí ele zera automaticamente, ou eu posso acionar essa entrada e aí fazer o zeramento dele. Ou, claro, se eu usar via IO-Link, eu faço o zeramento via parâmetro. Aqui em questão de indicação, ele tem ele tem um display, né, de segmentos ali. São 4 displays e vários LEDs na parte superior aqui. Então, eu tenho aí 8 LEDs. O LED 1 ele vai ficar aceso quando o fluxo mostrado no display é o fluxo atual em litros por minuto. O LED 2 é quando o fluxo atual é mostrado em metros cúbicos por minuto. O LED 3, né, é quando a quantidade consumida atual e que está sendo mostrada no display é o valor consumido desde a última restauração. Tá? Então, em litros, no caso, consumo em litros. Ou o LED 4 é quando essa quantidade consumida é em metros cúbicos. Ou eu tenho ainda a possibilidade, com valores muito grandes, né? Eu vou ter os dois LEDs, o 4 e o 6 ligados, e aí o valor que está no display vai ser correspondente a 1000 metros cúbicos, então é um valor bem, bem grande. Caso esses LEDs, ou 3 ou 4, ou o 4 mais o 6 estiverem piscantes, significa que o valor consumido mostrado no display é o valor anterior à última restauração. Então, é o valor anterior, não é o atual, é o anterior. Então, ele ainda mantém o valor consumido antes da restauração ainda armazenado. Se o LED 5 está ligado, então aqui eu vou estar mostrando no display a temperatura média atual em graus Celsius e os LEDs 7 e 8 lá, os LEDs de comutação da saída correspondente. Ou a saída, se está física, né, Alt 1 e Alt 2, se elas estão ligadas ou desligadas, se eu tiver no modo sensor normal. Se eu tiver no modo IO-Link, eu também vou ter essas saídas Alt 1 e Alt 2 lá nos meus dados de processo. Então, ela também vai estar acionada. E, além do display e dos LEDs, eu tenho dois botões aqui, o botão de Mode e Enter e o botão de Set. O Mode e Enter faz eu entrar nos parâmetros, né, do sensor, e entrar nos parâmetros, ver os valores, e o Set, o botãozinho Set, serve para alterar os valores, alterar os parâmetros. Então, basicamente é isso. Agora eu vou falar sobre a função de totalização. Então, veja que eu tenho aqui um gráfico que eu tenho o valor totalizado, o valor analógico, ou a saída em pulsos lá. Tá? E aí, o que acontece? O medidor, ele incrementa, o valor totalizado aqui, né, o valor analógico. O medidor, então, ele incrementa ou subtrai conforme o sentido do fluxo. Então, veja que eu estou bem nesse cantinho, né, eu estou com fluxo positivo, então ele está subindo aqui, e agora, a partir desse ponto, o fluxo começa a ser contrário. Então, embora o sensor ele tenha um sentido de fluxo, ele consegue medir fluxo negativo, fluxo inverso. Né? Então, isso aí é algo importante. Então, ele também mede, e aí o display vai mostrar o valor negativo na frente. Tá? Então, o valor totalizado ele vai diminuindo,
Tá? Então, aqui o valor totalizador, ele ou subtrai ou incrementa conforme o sentido. Já os pulsos, né, conforme o sentido do fluxo. Já os pulsos, nessa saída pulsada aqui, ó, ela só vai estar pulsada, ela só vai ser fornecida para a gente se o fluxo é positivo. Veja que aqui o fluxo começou a ser negativo, ó, a saída ficou em zero. Né? E aí ela só vai retornar a pulsar novamente, né, caso o fluxo retorne na posição que estava antes. Então, o fluxo é como se ele continuasse aqui. Então, ele serve só para o valor totalizador, somente positivo. Então, ele retorna, só vai estar pulsado novamente quando ele voltar ao ponto que ele parou. Então, isso aqui é muito interessante ter essa função. Bom, a saída analógica, né, em corrente, ela pode ter um valor aqui de 4 a 20 mA, do valor 0 até o valor máximo, né? Ou ainda eu posso ter uma escala, né? Ela pode ser escalonável aqui, eu posso ter um valor mínimo e um valor máximo, e aí ele vai escalonar a saída de 4 a 20. Então, isso pode ser feito tanto com os parâmetros normal do sensor, usando ele como um sensor normal, ou eu posso fazer esse escalonamento usando parâmetros dentro do protocolo IO-Link. A mesma coisa, a saída analógica ela pode ser em tensão, né, de 0 a 10 volts. Também eu posso ter uma saída normal, né, de 0 a 10, sendo compatível de 0 ao valor máximo, que é o ajuste de fábrica, ou eu posso ter uma escala aqui. Né? Então, eu posso definir um valor mínimo e um máximo aqui, e aí ele faz automaticamente essa escala. Já as minhas saídas Alt1 e Alt2, sejam elas físicas ou via saída, via bit, né, lá do meu, via IO-Link, lá dentro do meus dados de processo. Essas saídas elas podem ser função esterese, né, função esterese aqui, abaixo de um valor, acima de um valor, né, ou ela pode ser uma função janela, tanto NA quanto NF nas duas formas de trabalho. E eu também tenho aqui esse valor de comutação, ele pode estar atrelado ao valor de fluxo ou atrelado ao valor de temperatura também. Então, basicamente, é isso que eu tinha para mostrar nessa primeira aula de familiarização com o sensor de fluxo. E na próxima aula, eu vou mostrar os dados do processo que ele possui, mostrar o programa que foi feito dentro do CLP do M340 da Schneider e mostrar um vídeo de demonstração que eu gravei, então, lá no Senai SIC, lá em Curitiba, com a planta compacta da Festo. Então, valeu, um abraço e até a próxima aula.